Efésios capítulo 2, que é o versículo, o capítulo que nós temos falado, né? 2:19. Rick, se você puder trazer um pouco d'água para mim. Senhor, eu quero orar, Senhor, pedir que Teu Espírito Santo venha nos guiar com sabedoria, com estratégia. Eu quero repreender todo espírito espião que muitas vezes tem se levantado para espionar, para paralisar, bloquear aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor se faça morada, que o Senhor faça morada no nosso meio, que nós possamos, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, denunciar todo espírito maligno que tem se levantado contra a vida da Tua igreja, contra este templo, contra este lugar, e que o Senhor venha colocar as Suas mãos sobre nós, nos livrando do mal, para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. O banner está aí? Mas pode deixar. Vamos ler primeiro, depois eu acompanho. Vou ler a passagem primeiro. Efésios 2:19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? A palavra que nós vamos ministrar está dentro do tema identidade. Aí você pode pôr aí agora o banner identidade. Moça da mídia. Sou da criança da mídia. Meu Deus. Minha filha, vamos orar para Deus enviar os trabalhadores para esta obra. Só aperta o ESC aí, bota o banner. Não está indo? Abre de novo o Olerix e aperta o ESC, você tirou de outro jeito. Bom, o tema é identidade. Nós estamos falando sobre identidade. Se nós formos fazer um congresso de identidade, existem muitas palavras que podem ser ministradas acerca de identidade. E quando nós lemos Efésios 2:19, eu consigo compreender aqui que quando se fala a palavra concidadãos, ele está dizendo que há uma cidade e um lugar. Ou seja, no céu, na morada de Deus, há uma cidade. E nós, quando nós passamos a ser de Deus, começamos a servir a Cristo, nós passamos a ser concidadão, ou seja, nós não estamos lá, mas nós pertencemos a essa cidade. Nós estamos aqui nós somos forasteiros nessa terra, mas lá na glória nós somos concidadãos da glória, porque nós estamos aqui, mas somos de lá. E aí eu queria falar sobre 3 itens que nós encontramos. O Ivanildo com certeza ele vai saber, porque ele mora na Paraíba e trabalha em Santa Catarina. Como pode, né? A pessoa mora na Paraíba e trabalha em Santa Catarina. Só que lá onde ele trabalha, existem pessoas que pertencem a outras localidades. Por exemplo, Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e muitos. Tem estrangeiro? De onde? Polônia. Tem mais? Olha, russos, americanos, noruegueses. Olha aí.
É um lugar, ó, presta atenção. O lugar onde Ivanildo trabalha é mais ou menos o que nós vivemos aqui. Porque nós estamos numa nação, numa cidade, a qual nós nascemos, porém eu nasci de novo, então já não pertenço mais a ela, eu pertenço à cidade dos céus. Eu sou um cidadão do céu, ou seja, eu sou concidadão aqui na terra. E lá ele se depara com várias culturas, com vários sotaques, sim ou não? Com várias formas de pensar. Se no meio de um ambiente, aqui na Paraíba, por exemplo, os paraibanos não pensam igual, muito mais no lugar onde você contém pessoas de muitas nações, as pessoas não falam a mesma linguagem, não têm os mesmos costumes. E aí eu quero falar exatamente sobre isso, sobre a identidade na palavra, na cultura e nas vestes. É um exemplo. Só que para mim falar eu vou ler 2 Timóteo, capítulo 4. Aquele lá foi a passagem que nós lemos, né? Aquela lá foi a passagem que nós lemos referente ao, como eu posso dizer, ao tema. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas se tu sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura, agora olha que interessante, versículo 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Forte, né? Olha aqui, ele está mandando uma carta para o discípulo dele, Timóteo. Nessa passagem,
ele está falando do que é ser bom cidadão, do que é ser cidadão do céu. Ele está falando acerca da palavra, da cultura e das vestes. Ele está falando um assunto aqui, por exemplo, quando vocês me ouvem conversando, vocês sabem de onde eu sou por onde? Pelo sotaque. Como é que eu falo, Paulo? Porta. Porta. Hã? Aí já sabe que a gente é de outra localidade. O sotaque denuncia de onde nós somos, sim ou não? Eu tenho um pouco de dificuldade, tinha na verdade um pouco de dificuldade de diferenciar o sotaque nordestino no geral. Porque para mim, o sotaque nordestino antigamente era tudo igual. Mas, convivendo por muitos anos em Pernambuco com os pernambucanos, e hoje, convivendo muito tempo com os paraibanos, eu consigo perceber as diferenças. O pernambucano, ele fala meio chiando, meio cantando. Ele fala, é um sotaque meio cantando. O paraibano, ele já parece mais com o paulista. Eu acho que tem uma aparência mais com o sotaque paulista, não o sotaque do torta, mas a forma de falar, a forma de pronunciar. Não fala cantando, fala normal, né? Né? Agora tem o sotaque, é mais arrastado. Eu já fui pro interior também, o povo fala bem arrastado. Agora o que acontece? Além do sotaque, tem outra coisa que diferencia: as gírias. Vou dar um exemplo. Quando eu vou para São Paulo, vocês acham que eu tenho sotaque paraibano? Sim ou não? Mas lá eles acham que a gente está com sotaque paraibano. Por quê? Você fala hoje. Não. Porque eles confundem o sotaque com a gíria. O hoje é gíria, não é sotaque. Não é? Não. É o quê? É gíria, não é sotaque. Então às vezes eu chego lá falando a gíria. É mais fácil você adquirir a gíria, você aprender as palavras. Por exemplo, eu tenho dificuldade de falar mandioca. Falei agora, porque eu sei que é mandioca. Mas eu me acostumei a falar macaxeira. Eu vou para São Paulo e falo assim, tô com vontade de comer macaxeira. O povo fala, o que é isso? Tá falando igual nordestino? Fala assim, é o sotaque, é a gíria. Mas a mandioca é uma, macaxeira é outra. Mas lá em São Paulo, as duas é a mesma. A macaxeira é a mandioca. Não, é diferente. E aqui a mandioca é a braba, que faz farinha, que ela é venenosa. Lá em São Paulo não, a macaxeira que nós comemos aqui, lá em São Paulo é conhecida como mandioca. No Rio de Janeiro é conhecido como aipim. A mesma comida. Então o sotaque muda, ou melhor, a gíria muda. As pessoas confundem umas às outras por causa da gíria. Eles nos confundem por causa da gíria. Até nos grupos sociais também as gírias são diferentes, nem só de casa. Sim, grupos sociais também têm o linguajar ou a gíria diferente. A Mariana, por exemplo, está em São Paulo e o pessoal estava brincando com ela, dizendo que ela estava arrastando o nordestino. Ela, eu acredito que possa estar, porque ela foi alfabetizada no primeiro ano do ensino fundamental em Pernambuco. Então ela arrastava muito, porque ela foi criada praticamente no Nordeste. A vida da Mariana, ela nasceu em São Paulo, mas os 17 anos dela, eu acredito que ela só viveu em São Paulo cerca de 7 anos, perto de 10 anos. Ela só fala mais por conta da convivência com vocês. Sim. Então o que acontece? As pessoas olham para ela e falam assim, você está com uma linguagem diferente, você está arrastando um nordestês, aí eles falam, né? Mas o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque a palavra, ou não somente o sotaque, as gírias, mas também os jargões. Existem alguns jargões que só se fala aqui no Nordeste. Outros que
sul tem diferença. Mas o que eu quero dizer para você? Se eu chegar, independente do lugar, independente de onde eu for, do estado que eu for, da cidade que eu for, se eu chegar falando assim, paz do Senhor, vaso, o que você vai entender que eu sou o quê? Hã? Esse cara é crente. Mas eu sou do sul e ele é do nordeste. E eu chego, paz do Senhor, vaso, eu sou crente. Por quê? Porque o jargão, a gíria, a forma de falar, a linguagem é de quem é crente. Só que não é isso que tem que definir quem nós somos em Deus. É muito fácil eu falar hoje. Eu falo. Aí, ó, eu falo. Se eu chegar lá falando assim, eu falo. Ele já fala, aí, tá arrastando já tá falando arrastado já. Porque é o jeito que a gente adquire no convívio com as pessoas. Mas eu forçar e ficar fácil, glória, manto, isso é forçado. Porque a linguagem do céu é uma linguagem diferenciada. Ela nos destaca do mundo. Por exemplo, no mundo as pessoas falam palavrões, sim ou não? Falam palavras pesadas. No meio dos crentes, nós não podemos falar. Porque não convém a nós. Não é uma linguagem que vai nos edificar, pelo contrário. Então nós precisamos entender que a forma com que eu falo denuncia aonde eu tenho andado. A forma com que eu declaro as minhas palavras vão denunciar por onde eu tenho ido. Eu fiquei escandalizado uns dias atrás. Eu recebo muitos vídeos no Instagram, as pessoas ficam compartilhando comigo. E me compartilharam um vídeo que tinha várias cenas de trechos de culto em igrejas. Eram pastores pregando no altar e no meio das pregações soltavam um palavrão. Já viram esse vídeo? Falava palavrão assim como se fosse comum falar. Estava pregando, falando naquela euforia, na gíria do crente, né? Que eu faço, irmão, não sei o quê. E soltou um palavrão no meio. Quem já viu esse vídeo? Já viu, né? Vários pastora, pregadores. Porque se a pessoa fala isso, é porque ela já está acostumada a falar em casa. Ou porque ela está andando com quem fala e não está sendo influência para aquela pessoa. Ou seja, ela não tem identidade de concidadão do céu. Ela está com uma identidade meio manchada, com a identidade mundana. Mas nós precisamos entender que nós somos servos de Deus. Vou dar outro exemplo para vocês, e aqui tem muito no Nordeste. Eu vou falar isso de novo no domingo, mas eu vou falar aqui também. Essa parte que eu vou falar aqui agora. Por exemplo, eu vou falar nessa linguagem para você entender. Porque quando as pessoas falam assim, você é cristão protestante? Se a pessoa te fizer essa pergunta, porque ela é o quê? Católica. O católico que pergunta isso para nós. Você é cristão protestante? Ele não fala assim, você é evangélico? Eu costumo dizer que eu não sou protestante. Protestante foi Lutero. Porque a nossa igreja, por exemplo, não vem da linha de Lutero. A nossa igreja vem da linha da Batista. E a Batista já existia. Mesmo com a igreja católica, na Europa, na América, já existia a igreja batista. Então ela não vem de Lutero. Mas nós viemos dos princípios da igreja primitiva. Só que a igreja católica tem um costume de um linguajar de falar assim, vixe Maria, minha Nossa Senhora. Sim ou não? Ave Maria. Ave Maria. Quem fala isso é o quê? Quem aqui é católico? Levanta a mão.
Eu falo. O que eu estou querendo dizer para vocês? Porque essa palavra ave quer dizer salve. Ave vem de salve. Quando as pessoas se encontravam com o imperador romano, César, eles diziam, Ave César. E o bicho também. Calma. Eles falavam, Ave César. Misericórdia. E aí, abreviando, ficava Salve César, né? Abreviando fica Ave César. E toda vez que nós pronunciamos isso, nós estamos dizendo Salve Maria. Na religião africana, eles costumam dizer o ave para exaltação. Então nós temos que vigiar no nosso linguajar, no meu sotaque espiritual, na minha gíria espiritual e nos meus jargões espirituais. Pode passar desapercebido, mas a gente precisa começar a se aperceber. Sabe por quê? Quando eu não era crente, há 26 anos atrás, quando eu não era crente, eu falava palavrão. Eu tinha costume de falar, minha família toda falava. Aquela minha tia, aqueles meus primos que já vieram aqui, de São Paulo, nós éramos boca suja, todos. A minha tia era pior. Só que aí, quando eu me converti, eu comecei a me policiar. Porque era comum para mim falar palavrão. E aquilo que é comum quando você está no mundo, precisa deixar de ser comum quando você está na presença de Deus. A minha palavra, a forma que eu falo, transmite a minha identidade. Quem eu sou em Deus? Eu sou filho de Deus? Eu tenho que falar como meu pai fala. Como que meu pai fala? O meu pai tem palavras de amor, o meu pai tem palavras de exortação, o meu pai tem palavras de repreensão, mas o meu pai não tem palavras de maldição, palavras de peso, e nós precisamos vigiar, porque às vezes nós estamos amarrando a nossa vida com palavras. Então vocês compreendem que hoje nós precisamos ter uma palavra que seja voltada para a identidade de Deus, sim ou não? Você crê nisso? Diga assim, eu creio. Eu creio. Agora vamos falar da cultura. Cultura. A cultura de quem serve a Deus é qual? Domingo, tá na igreja, geralmente, né? Tem a cultura do culto de oração, tem a cultura da vigília, tem a cultura do ouvir louvores, tem a cultura do, que mais? Dá ideias aí, tá? Do jejum, da oração, voltando para a palavra, é uma cultura que eu adquiro. Então, quando eu tenho a identidade de Deus, eu tenho que ter, ou melhor, quando eu tenho a identidade de concidadão do céu, a minha cultura, ela tem que ser uma cultura vinda do céu. Vou dar um exemplo. Eu sou de São Paulo, vocês são do Nordeste. Mas eu já tenho na minha vida, desde a infância, impregnado a cultura da comida nordestina, por exemplo. Eu sempre comi munguzá, eu sempre comi macaxeira, eu sempre comi peixe de coco, do coco. Minha família falava peixe de coco. Eu achava que dentro do coco, quando era criança, tinha um peixe. Aí você comia um peixe de coco. Mas não, eles faziam peixe no coco. Comia sarapatel, comia cuscuz, muito cuscuz. Meu pai fazia cuscuz, eu comia muito cuscuz com leite. Comia papinha, aquelas papas. Que mais que a gente comia? Tinha muita comida. Não vou lembrar agora os nomes, mas tinha puxada, mocotó. Tinha muita comida que a gente já comia lá em São Paulo. Então eu já sabia. Algumas comidas que hoje eu ouço falar aqui, eu já conhecia. Então eu já estava sendo inserido na cultura nordestina, porque a minha família é nordestina e mantiveram a cultura, mesmo morando em São Paulo. Lá em São Paulo tem um lugar que não tem aqui. Tem um tipo de comércio em São Paulo que não tem aqui no Nordeste. Que também o nome não é o ideal.
Mas lá em São Paulo existem as casas do norte. Já ouviu falar a Casa do Norte? Sabia disso? A Casa do Norte são comércios que vendem comidas típicas, produtos que vêm do Nordeste e do Norte. Tá lá para quem é do Nordeste e do Norte, que está morando em São Paulo, no Sul, tem muito nordestino lá em São Paulo, que eles vão lá na Casa do Norte e compram. A gente tinha até um amigo, um pastor amigo nosso, que era da Casa do Norte. A pastora falava assim: eu vou fazer uma feijoada. Ela comprava as coisas aonde? Lá na Casa do Norte. Ah, amor, tô com vontade de fazer tal coisa. Ia lá na Casa do Norte. Comprava a carne, vinha tudo daqui. Queijo, farinha, tudo. Até perfume. Tudo. É muito bom. Só que é mais caro lá. É importado, né? Importado, né? Eu falei, importou do Nordeste. Então nós conseguíamos manter a cultura. Só que o que acontece? A minha cultura é diferente da de vocês. Por mais que eu nasci em São Paulo, eu fui criado na cultura nordestina. Mas eu tenho alguns costumes que aqui não tem. Ou melhor, eu tinha, por exemplo, o costume de jantar. Comer arroz, feijão, carne. O que eu comia no almoço, a gente comia na janta, que é o normal de São Paulo, no Sul. O que você almoçou, você janta. Aqui não. Aqui é o café da manhã, um almoço e um cafezinho à tarde. E se comer mais tarde uma fruta ou uma caixeira, uma coisa diferente. A gente colocou na nossa vida essa cultura, a gente faz assim aqui. Foi muito melhor para a minha vida, foi muito mais saudável para mim. Então aquilo que é bom, que eu me adaptei na cultura, eu trouxe para nós. Mas tem algumas coisas que não é muito boa, que não é bom nem para quem é da cultura. Que a gente disse, não, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não quero, porque não vai me edificar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me edificam. Agora, independente de onde nós somos, como o Ivanildo que trabalha embarcado, com gente do Brasil inteiro, com gente da Europa, com gente da América, independente disso, quando nós estamos no meio cristão, não há cultura que sobressaia a cultura do Evangelho. Nós precisamos ter a cultura e os princípios da palavra do Evangelho. Não adianta eu querer usar o Evangelho da forma que eu entendo, na minha cultura, da minha forma. Está errado. Porque a cultura do Evangelho é uma e ela transcende localidade. Ela não foi feita para ser usada de uma forma no Nordeste, ela não foi feita para ser usada de outra forma no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte. Não! A palavra de Deus, ela é uma, e a cultura dessa palavra, ela tem que transcender as culturas, ela tem que romper com os paradigmas das culturas locais. Se eu não interpretar a palavra de uma forma correta, eu estou caminhando para a perdição. Por isso que Deus permite que saiam homens de Deus aqui do Brasil, para ir pregar lá na África, para ir pregar em Moçambique, para ir pregar na China, porque a cultura do Evangelho transcende a cultura local. Então, nós precisamos, na verdade, romper com as nossas alianças com culturas que não nos edificam. Eu já rompi com as culturas que não me edificam em São Paulo e virei praticamente as costas, porque eu não estou nem lá. Mas nós precisamos não nos deixar. Deus abençoe esses abençoados de povo. Nós não podemos deixar com que as culturas locais nos afastem de Deus. Porque isso é muito arriscado e perigoso. Nós precisamos vigiar, porque a nossa identidade, não só na palavra, tem que ser irrepreensível, não só na palavra, mas também e principalmente na cultura local. Então a cultura do Evangelho tem que entrar no nosso coração de uma forma que ela venha mudar a nossa vida. E aquilo da minha cultura que não me faz bem, a cultura do Evangelho vai expulsar, vai tirar e não vai permitir que nós venhamos cair numa cilada. Porque tem pessoas que estão tentando manter culturas
até dentro da casa de Deus, e nós precisamos romper com isso. Porque senão nós não seremos concidadãos dos céus. Senão nós seremos homens apenas, como foi falado aqui pelo apóstolo Paulo, como Demas, que preferiu viver como é que fala? Porque Demas me desamparou amando o presente século. Ele amava as coisas do mundo. Então ele abandonou a Paulo no meio da obra. Porque Paulo queria viver a cultura do reino, dos céus. E Demas falou, não, eu vou para o mundo. Vou voltar a praticar as coisas do mundo. Então o que eu quero dizer é que nós precisamos começar a meditar e romper com essas barreiras nas nossas vidas. E o terceiro item para encerrar são as vestes. O apóstolo Paulo disse assim, quando vier, traze a capa que deixei em Troade. O que tinha nessa capa? Ele esqueceu a capa dele em Troade, na casa de Carpo. O que tinha de tão importante nessa capa? Mas eu acredito que era a capa que protegia ele do sol, que protegia ele do frio, que ele conseguia entrar nos lugares e através das vestes dele, ele não escandalizar as pessoas. E hoje o que mais nós vemos no meio cristão são pessoas com vestes que escandalizam o reino. Nós não pertencemos à cultura deste mundo. Tem gente que sabe que, por exemplo, se eu for perguntar para vocês qual que é as vestes que tem que se usar na igreja, tem gente que vai falar terno, gravata, né? As mulheres saiam. Não, essas vestes é uma cultura criada. Mas as vestes não precisam ser terno e gravata, mas tem que ser confortável. Porque senão a minha identidade vai ser uma identidade de alguém que não é da igreja. Aí eu sou cristão, servo de Deus, vou lá numa loja onde só vende roupa de gente mundana, vestes de pessoas mundanas. Vou lá, compro aquelas roupas e visto. Quando eu sair na rua, as pessoas vão olhar para mim e não vão atribuir a mim como um servo de Deus. Porque as vestes que eu estou usando são vestes que estão me arremetendo ao mundanismo, que estão arremetendo a minha vida, à falta de santidade, à falta de compostura. Então, para nós encerrarmos, o que eu quero dizer? A identidade que nós adquirimos precisa transformar as nossas falas, a nossa palavra. A identidade em Deus precisa transformar a nossa cultura e precisa transformar a forma com que nós nos vestimos. Deus, Ele está nos chamando para que nós venhamos viver o homoios, que é a imagem e semelhança. Homoios é imagem e semelhança. Se nós formos imagem e semelhança de Deus, a semelhança, porque nós somos semelhantes, parecidos, fomos criados, feituras de Deus. A semelhança, a imagem é porque as pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus Cristo em nós. Nós precisamos abrir o nosso coração para compreender que Deus está nos capacitando para que nós venhamos abandonar a identidade do mundo, a cultura do mundo, a palavra do mundo, os sotaques do mundo, as vestes mundanas, para vivermos aquilo que é do céu. Nós precisamos andar como concidadãos dos céus. Nós precisamos ter a cultura da fidelidade. Nós precisamos ter a cultura do serviço. Nós precisamos ter a cultura do amor ao próximo. Nós precisamos ter a cultura do respeitar, do se prostrar, do adorar, do se santificar, do jejuar, do orar. E Deus, Ele vai fazer de nós concidadãos dos céus. Amém? Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Deus, Ele está nos chamando para que nós venhamos sair da condição que nos limita, para que nós venhamos entrar numa condição de filhos de Deus. Nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo, pregar em tempo e fora de tempo. Pastor, pregar é ficar falando? Não. Muitas vezes a gente prega com as nossas atitudes, com a nossa cultura. Eu não estou falando a minha cultura local, mas a minha cultura de servo de Deus.
Eu não preciso ficar falando vaso, manto, varão. Eu não preciso ficar falando essas linguagens. Mas as pessoas precisam olhar para mim, enxergar algo diferente. Alguém já olhou para você e falou assim: você tem um jeito diferente, né? Você tem um semblante diferente. Alguém que não te conhece, né? E aí a pessoa fala assim: você é crente, né? Alguém já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Porque isso é a cultura. Isso é algo de Deus que já está sendo implantado em você. E nós precisamos, no nome de Jesus, olhar para dentro de nós e parar de buscar fazer a vontade das pessoas que nos rodeiam para sermos aceitos. Não adianta eu quebrar aliança com Deus para ser aceito pelas pessoas lá fora, para mim praticar aquilo que as pessoas lá fora praticam. Eu tenho que ter uma postura diferente. Eu não quebro a minha aliança com Deus para receber um minuto de atenção de outras pessoas, para ser reconhecido por alguém, a pessoa olhar para mim e falar assim: eu gosto de você, porque você é um crente que não pratica aquilo que a palavra diz. Você é mais aberto, você tem mente aberta, você tem visão aberta. E não é assim. A gente não pode romper com alianças com Deus. Tem gente que está rompendo alianças com Deus para agradar o mundo. Aquele que se fizer amigo do mundo será inimigo de Deus. É assim que diz a palavra. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos anular a nossa vontade. Nós cantamos aqui agora que nós estamos entregando a nossa vida, perdendo tudo por amor e alegria. E o que mais tem sido pregado nas igrejas hoje é sobre esse louvor. A gente canta a música, mas canta da boca para fora. É assim que a gente sabe quando a gente não está adorando, está cantando da boca para fora. Quando aquele louvor não fala no nosso coração. Quando a cultura daquela adoração não está entrando de uma forma tão grande na minha vida para romper com os paradigmas, com a cultura local. Deus está nos chamando para viver o sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural com Deus? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Então, no nome de Jesus, não seja como Alexandre, o latoeiro aqui que ele está dizendo, que fez muitos males para o apóstolo Paulo. E ele diz que outros aqui fizeram maldades, não deram ouvido à palavra dele, não guardaram os ensinamentos. Aí ele diz assim: que isso não lhe seja imputado. Porque muitas vezes a gente ouve a palavra, Deus está falando com a gente e a gente não está pondo em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. Aí a gente culpa o pastor, o pastor toda vez que prega, ele não dá uns pulos, não dá uns saltos, não passa uma emoção. A palavra não pode passar emoção, a palavra tem que passar salvação, transformação, mudança de vida. Então eu quero que no nome de Jesus, você que recebe essa palavra, queria que você ficasse de pé, no nome de Jesus.